Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 13, que tem como título A Vigilância Conserva Pura a Igreja. Introdução da lição. A vigilância é a ação preventiva para não cair em tentação e, por conseguinte, não consumar o pecado, evitando a morte espiritual. Nesta lição, estudaremos sobre o que é estar alerta e vigilante. Veremos os significados de olhar, vigiar e orar, segundo os ensinos de Jesus. E vamos finalizar a nossa lição compreendendo como se dará o arrebatamento da gloriosa Igreja do Senhor Jesus. Item da lição: esteja alerta e vigilante, Jesus voltará. A vigilância, do ponto de vista teológico para os cristãos, apresenta o sentido de estarmos alertas às ameaças das tentações pecaminosas, de forma a nos guardarmos e a nos cuidarmos na condução de nossa vida piedosa cristã, evitando a consumação do pecado. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 26, versículos 36 ao 41, diz assim a palavra do Senhor. Mateus 26, 36 ao 41. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Item número 2 da lição: a segunda vinda de Jesus, narrada no livro de Marcos. O evangelista Marcos, para a segunda vinda de Jesus, menciona que a volta do Filho de Deus pode se dar a qualquer momento. Se será à tarde, ou à meia-noite, ou ao cantar do galo, ou se será pela manhã, só Deus sabe. E será de forma repentina, iminente e inesperada, sem sabermos nem o dia e nem a hora. O evangelista ainda menciona que para este espetacular evento, todo cristão deve olhar, vigiar e orar com uma notória ênfase para a ação de vigiar. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 13, versículos 32 ao 37, diz assim a palavra do Senhor: estai de sobreaviso, olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se é à tarde, se é à meia-noite, se é ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente,
não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos: vigiai. Um exemplo prático foi as 10 virgens. A história das 10 virgens, ou a parábola das 10 virgens, onde apenas 5 olharam e vigiaram e oraram, esperando o noivo. E nesta atitude, estas 5 foram prudentes. Porém, as outras 5 não olharam, não vigiaram e também não oraram. E nesta falta de atitude, elas foram imprudentes. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 25, versículos 1 a 13, diz assim a palavra do Senhor. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 eram prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo! Saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que o vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Logo, quais são então os significados de olhar, vigiar e orar frente a esta circunstância da segunda vinda de Cristo? Porque esta parábola das 10 virgens mostra que nós devemos estar preparados para a volta do Senhor Jesus, onde ele virá buscar a sua igreja. Observe que na parábola, 5 das 10 virgens prepararam azeite, estavam preparadas para receber o noivo, aí tipificando o Senhor Jesus. E as outras 5 não. E por isso ficaram de fora do reino de Deus. Então, na sequência, vamos ver o que significa olhar segundo a palavra do Senhor Jesus. Nós devemos estar atentos aos acontecimentos de nosso tempo, tendo cuidado de realizar uma leitura dos fatos com um olhar crítico e apurado com relação à proximidade da vinda de Jesus, bem como as ameaças dos valores mundanos à nossa fé. Porém, a despeito do desenrolar e cumprimento destes sinais e ameaças, o nosso olhar sempre deve estar centrado nos seguintes pontos. E o primeiro deles é que nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus, o qual devemos imitar, pois ele foi perseverante em meio às provações, especialmente quando sofreu a humilhação da cruz em nosso lugar. Entretanto, suportou com perseverança o seu sofrimento para nos salvar, e assim nós também
devemos enfrentar as ameaças à nossa fé, sem desmaiar a nossa alma. Na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo de número 1 ao 3, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Olhar no significado, melhor dizendo, espiritual, significa também não olhar para trás, não desanimar, achando que não vale a pena ser cristão, demonstrando sempre firmeza na fé, porque ao olharmos sempre para o Senhor, teremos a garantia da nossa salvação. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu o médico Lucas, no capítulo de número 9, versículo 61 a 62, diz assim a palavra do Senhor. Outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixe-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Vou repetir aqui o versículo 62. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. O que significa espiritualmente olhar? Em toda e qualquer circunstância de nossa vida, não olhe para as dificuldades ou obstáculos. Olhe para cima. A solução e a redenção é Cristo. Lucas, capítulo de número 21, versículo 25 ao 28, diz assim a palavra do Senhor. Lucas 21, 25 ao 28. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começar estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, ou seja, olhai para cima, porque a vossa redenção se aproxima. Vamos agora então saber qual é o significado de vigiar. Porque o evangelista Marcos, ele, no capítulo 13, versículo 32 ao 37, disse que todo cristão deve olhar, vigiar e orar, com uma ênfase para a ação de vigiar. Então, nós vimos há pouco qual é o significado espiritual de olhar, vamos ver agora o significado espiritual para vigiar. Neste contexto da segunda vinda de Cristo para buscar a sua igreja, vigiar significa manter a nossa conduta moral,
de forma irrepreensível, viver uma vida espiritual autêntica, verdadeira, sem remendos de religiosidade. Devemos ser genuínos, proclamar sempre a verdade e demonstrar inteira fidelidade ao Senhor Jesus, nos santificando para sermos santos, para sermos salvos. E, portanto, esta vida autêntica significa ser santo como Deus é santo, uma ordenança do Senhor que está escrita em Levítico, capítulo 20, versículo 7. Quando nós falamos o famoso jargão vigia crente, na realidade, estamos advertindo ao crente que sem santificação jamais veremos o Senhor face a face no reino de Deus. E o que é santificar-se? É separar-se do pecado. É ter cada vez mais comunhão com Deus. É cada vez mais estar próximo de Deus. Ter o caráter de Deus o mais próximo possível. Claro que nós não podemos ser igual a Deus em seu caráter, mas podemos ter uma aproximação para que sejamos então santos como Ele é santo. Na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O significado espiritual para vigiar também deve ser permanente em todo o tempo, pois o diabo busca tragar o maior número de pessoas para o inferno, especialmente porque o fim de todas as coisas se aproxima, ainda que não saibamos nem a hora e nem o dia em que o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja. E, portanto, esta vigilância é permanente. E deve ser permanente, porque o Senhor Jesus disse: vigiai, pois a todo tempo orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder, e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então nós vimos o significado espiritual de olhar, de vigiar, e agora vamos ver o significado de orar. Lembrando que o Senhor Jesus disse que deu mais ênfase entre o olhar, vigiar e orar, deu muita ênfase ao vigiar, que carrega em seu bojo o olhar e o orar. O que significa agora, espiritualmente, orar? A oração, neste contexto, falado por Jesus, sustenta o discernimento para olhar e fazer uma leitura dos fatos e dos acontecimentos. Manter a plena vigilância segundo os preceitos referenciais da Bíblia Sagrada, abrindo então um canal de intimidade com o Senhor, falando com Ele e ao mesmo tempo ouvindo a sua voz. Quando oramos, achando que merecemos o que pedimos ou suplicamos, não recebemos de Deus. Porém, quando nos despojamos de si mesmo, Deus, pela sua misericórdia, nos atende. Oremos sempre neste estado de privação de posse, porque em fazendo assim, Deus sempre derramará as suas bênçãos sobre nós. Orar é o tempo todo ouvir a voz de Deus e também falar com Ele, ou seja, numa mão dupla. Vamos agora para o item 3 da lição, onde nós vamos estudar o arrebatamento da igreja gloriosa do Senhor Jesus. E vamos começar definindo o que é parúzia. Parúzia é uma palavra grega que denota aparecimento, chegada, presença, vinda, que em nosso contexto significa o advento da segunda vinda de Cristo ao planeta Terra,
profetizado por ele mesmo, pelos apóstolos e pelos profetas. E esta vinda, qual é o objetivo? Esta segunda vinda de Cristo. Qual é o objetivo? É o que nós vamos definir agora, de forma bíblico-teológica, o que é arrebatamento. Oriunda da palavra latina raptus e do verbo grego arpazo, significado de arrebatamento é retirar algo com rapidez e de forma inesperada. Então nós definimos o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus como sendo a retirada brusca, inesperada e de forma sobrenatural dos verdadeiros cristãos do planeta Terra, que serão transportados para as regiões celestiais, onde unir-se-ão eterna e plenamente com o Senhor Jesus. Glória a Deus. Quando será então o tempo do arrebatamento? O arrebatamento dos salvos em Cristo Jesus ocorrerá antes da grande tribulação, em dia e hora que não sabemos, só Deus sabe. Porém, devemos agir e orar enquanto esperamos a segunda vinda do Senhor. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 24, versículo 36 ao 44, o Senhor Jesus, então, ele faz uma... Aliás, a partir do versículo 3 ao 14 e vai até o 44, o Senhor Jesus, ele fala sobre este arrebatamento. E apesar de nós não sabermos nem o tempo nem a hora, mas segundo a parábola das 10 virgens, nós temos que estar preparados, temos que ser as virgens prudentes, esperando o noivo. Então, como não sabemos nem o tempo nem a hora da segunda vinda de Cristo, o Senhor Jesus, ele mencionou todos os sinais para a proximidade da sua volta, tais como o aparecimento de falsos cristos, a perseguição aos cristãos, falsos profetas, pregação do Evangelho de Cristo em todo o mundo, a apostasia da fé, outro sinal, ensino da doutrina de demônios, degradação total das relações sociais, multiplicação das iniquidades, a falta de amor, fomes, pestes e epidemias, terremotos, sinais do céu, coisas espantosas, guerras, revoluções e conflitos entre as nações e o desenvolvimento da ciência. Nos últimos dias, a qual nós consideramos serem os dias de hoje, nós temos observado exatamente esses sinais. Então, esses sinais, segundo o que ensinou o Senhor Jesus, falou o Senhor Jesus, são exatamente os sinais para a proximidade da volta de Cristo para buscar a igreja. E por isso nós devemos olhar, vigiar e orar, esperando o noivo, o Senhor Jesus, que virá buscar a sua noiva, a igreja verdadeira, a igreja do Senhor Jesus. Mas a palavra de Deus, além de definir o que é o arrebatamento, além de falar sobre o arrebatamento, mencionou 3 ocasiões em que isso ocorreu com servos de Deus. Então, essas provas práticas do arrebatamento ocorreu, por exemplo, com Elias e com Enoque, que na Bíblia tem registros bíblicos desses 2 grandes profetas, e que por viverem uma vida de fé e comunhão com Deus, passaram pela inefável experiência do arrebatamento. Isto é, foram capturados vivos para viver no céu com Cristo, configurando a prova material que o arrebatamento dos salvos em Jesus Cristo não é coisa utópica, não é coisa que é uma filosofia, ou que é apenas uma história, mas sim uma realidade, porque Elias e Enoque experimentaram já este arrebatamento, esta transposição
da terra para o céu. E isso configura a prova material que o arrebatamento dos salvos em Jesus Cristo vai ocorrer. E é absolutamente certo que este evento está muito próximo por causa dos sinais. Outro registro bíblico foi o que o apóstolo Paulo narrou. Uma experiência pessoal indicando o processo do arrebatamento, onde ele não sabe se no corpo ou fora do corpo, ele foi arrebatado ao terceiro céu, o paraíso, e ouviu palavras inefáveis que não é lícito falar aos homens. Paulo ele foi arrebatado e chegou ao terceiro céu, e quando retornou, ele não teve condições de registrar o que foi que ele viu e ouviu. Das coisas tão inefáveis do céu, das coisas maravilhosas do céu. E por isso que ele diz, não é lícito falar aos homens. Porque o que ele viu e ouviu, não tem como ele falar, mas apenas sentir e viver. E é o que nós vamos sentir e viver quando formos arrebatados, levados aos céus pelo Senhor Jesus. Precisamos crer que Jesus realmente virá em breve buscar a sua igreja. E que nós devemos estar preparados para este glorioso evento predito por Jesus, predito também pelos anjos e predito pelos apóstolos. O próprio Senhor Jesus disse que vai voltar para buscar a sua igreja. Neste momento ele está preparando várias moradas para cada um de nós. E chegará o dia, em breve, em que ele virá buscar a nossa igreja, a igreja verdadeira, a igreja do Senhor Jesus. E nesse sentido, nós vamos então agora entender o que é que vai acontecer com os mortos e vivos, fisicamente, neste momento surgindo para uma nova vida. O apóstolo Paulo, devido às grandes dúvidas suscitadas pelos cristãos da igreja de Tessalônica e também pela igreja de Corinto, lançou em suas respectivas cartas a estas igrejas exaustivas explicações e ensinamentos revelados sobre a condição dos mortos e vivos fisicamente, no que tange os acontecimentos por ocasião do arrebatamento, aos quais passamos a mencionar neste momento. Então, o apóstolo Paulo, na carta aos Tessalonicenses e na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, ele faz o registro, etapa por etapa, da volta de Jesus para buscar a sua igreja no evento do arrebatamento e como isso acontecerá. Como é que os mortos fisicamente que estão sepultados vão ressurgir e como é que os vivos fisicamente vão se transformar para se encontrar com o Senhor Jesus no céu e viver eternamente com Ele. Então nós vamos fazer uma leitura discursiva da primeira carta aos Tessalonicenses por completo e depois vamos explicar etapa por etapa do que é, de como isto vai ocorrer. Então na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. Aliás, é na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 até o 18. Ele narra aqui a segunda vinda de Cristo. Diz assim a palavra: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou,
Assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então agora, depois desta leitura da situação dos mortos em Cristo e a vida do Senhor, os mortos e dos vivos, nós vamos então agora mencionar cada etapa deste grande acontecimento, deste grande evento que será o arrebatamento. Em primeiro lugar, a situação dos mortos. O apóstolo Paulo ele nos adverte a não sermos ignorantes com respeito ao que acontecerá com os mortos salvos em Cristo Jesus, para que nós não estejamos tristes como os vivos sem Cristo, que morrerão sem esperança e sem saber para onde irão. E fala isso no versículo 13. O segundo acontecimento, nesta cronologia do arrebatamento, é a promessa da ressurreição dos mortos. O apóstolo Paulo nos diz que se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, então da mesma forma Deus Pai, através do Senhor Jesus, ressuscitará os mortos, salvos em Cristo, para viver eternamente com Ele. Isso está escrito no versículo 14. No versículo 15, Paulo faz a primeira revelação sobre os vivos, salvos em Cristo. O apóstolo Paulo ele nos revela que os vivos, salvos em Cristo, só irão ao encontro de Jesus depois que todos os mortos salvos em Cristo ressuscitarem. No quarto acontecimento desta cronologia do arrebatamento, são os sinais celestiais e o retorno de Cristo. O apóstolo Paulo registra que, dada a palavra de ordem do Senhor, o grito estridente da voz do arcanjo e o som ressonante da trombeta de Deus, Jesus descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, de forma extraordinária e espetacular. Isto está registrado no versículo 16 da primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, texto que nós lemos há pouco. Como o quinto acontecimento desta cronologia do arrebatamento, nós temos a segunda revelação sobre os vivos, salvos em Cristo. O apóstolo Paulo menciona que após a ressurreição dos mortos em Cristo, os vivos, salvos em Jesus, serão arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, vencendo a lei da gravidade, para o encontro nos ares com o Senhor Jesus. E como sexta e última etapa desta cronologia do arrebatamento, o apóstolo nos exorta a nos consolarmos pela certeza e segurança da salvação e a não ficarmos tristes ou com especulações teológicas e filosóficas confusas e errôneas a respeito dos que já morreram fisicamente e dos que estão vivos. Passemos agora a ver esta mesma cronologia escrita pelo apóstolo Paulo aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 50 ao 54. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 50 ao 54, diz assim a palavra do Senhor. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados.
porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é corpo mortal se revista da imortalidade. Quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Nesta cronologia, o apóstolo Paulo coloca como primeiro acontecimento os herdeiros do reino de Deus. O apóstolo Paulo menciona que os impuros de coração, escravos do pecado e das concupiscências carnais, num corpo corruptível, não podem herdar o reino de Deus. Isto é, para ser um cidadão celestial, temos que possuir um corpo glorificado. Isso está escrito no versículo 50. No segundo acontecimento desta cronologia, descrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, ele fala de um mistério. O apóstolo Paulo revela que nem todos nós dormiremos, ou seja, morreremos fisicamente, pois, vivos na volta de Cristo, ou seja, no arrebatamento, sofreremos uma transformação extraordinária e espetacular. No terceiro acontecimento, Paulo vai falar sobre a ressurreição dos mortos em Cristo. O apóstolo Paulo nos diz que ao som ressonante da última trombeta de Deus, num instante, ou seja, num piscar de olhos, os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos incorruptíveis, e os vivos, salvos em Cristo, serão transformados, terão seus corpos transformados também em corpos incorruptíveis. Ele registrou isto no versículo 52. Como quarto acontecimento nesta cronologia do arrebatamento, Paulo vai falar sobre a transformação dos vivos salvos em Cristo. Ele revela então que os vivos salvos em Cristo terão em seus respectivos corpos transformados de um corpo corruptível, sujeito ao pecado, para um corpo incorruptível, não sujeito ao pecado. De um corpo mortal para um corpo imortal, consumando a salvação em nome do Senhor. Isto está registrado no versículo 53 que nós lemos há pouco. E como quinta e última etapa, o acontecimento desta cronologia, ele diz que a nossa vitória sobre a morte é real, é absoluta. Então o apóstolo Paulo registra que os mortos em Cristo vencerão a morte, ressuscitando. E os vivos que salvam em Cristo não passarão pela sepultura, tal qual Enoque e Elias, e assim todos nós, a igreja do Senhor Jesus, iremos viver eternamente na presença do Senhor. A morte foi tragada pela vitória, desde a ressurreição de Jesus. Isto está registrado no versículo de número 54. Vamos agora para o item 5 da lição, que vai falar sobre a nossa vida depois do arrebatamento. Após o arrebatamento, nós teremos o privilégio de passar pelo tribunal de Cristo, onde seremos galardoados pelas boas obras e pelas bodas do Cordeiro. Teremos uma grande festa e banquete entre a gloriosa igreja e o Senhor Jesus, sendo que em estado eterno viveremos num corpo glorioso, igual ao de Jesus, sem limitações de espaço, de tempo, sem dores, sem doenças, sem sofrimentos, sem injustiças e sem pecados. Viveremos em visível, plena comunhão e adoração com o nosso Deus em amor e justiça. Isto está registrado no livro de Apocalipse, capítulo 7, do versículo 9 ao 17. Concluindo então a nossa aula de hoje. Os sinais de nosso tempo apontam para a iminente vinda do Senhor Jesus para buscar a sua igreja. E segundo esta condição, nós devemos ficar alertas e vigilantes.
olhar, vigiar e orar para esperar este grande dia com corpo, alma e espírito irrepreensíveis diante do Senhor. Ora, vem, Senhor Jesus. Shalom, Adonai. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até o nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.